Olá! No vídeo de hoje poremos em prática as noções vistas anteriormente e faremos uma reformulação e uma reexpressão dos conceitos vistos associados à lei da conservação da energia, à manifestação da energia mecânica, à energia cinética, à energia potencial gravitacional e à energia potencial elástica. E para aquilo comecemos imaginando que existe no espaço, nas três dimensões euclidianas, x, y, z, ou largura, comprimento e altura, um objeto de massa m que experimenta uma força que não é uma constante, é uma força que depende da posição, ou seja, poderíamos caracterizá-lo ao dizer muito mais complexo que o objeto de massa m está presente num campo vetorial de força. E esse campo vetorial não é uma constante, depende da sua posição, ou depende da posição a sua intensidade. Se esse objeto de massa m desejaríamos calcular o trabalho realizado por essa força, a priori deveríamos calcular justamente o produto escalar entre a força aplicada sobre o objeto de massa m vezes o produto escalar com um deslocamento nas três dimensões diferencial, onde esse diferencial de posição, um dr, está envolvendo a variação em x, na direção em x, uma variação infinitesimal no eixo y e no eixo z, nas três dimensões espaciais. Mas sendo mais rigorosos, qual deveria ser o trabalho realizado pela força? Se, por exemplo, conhecemos a trajetória que realiza esse objeto, se essa força faz com que, ou esse campo de força faz com que esse objeto de massa m realize essa trajetória já definida por essa força, como se faz o cálculo rigoroso e, nesse sentido, replanejando, reescrevendo conceitos de trabalho por uma força que não é uma constante? Haveria que fazer uma somatória de todas as contribuições infinitesimais de trabalhos ao longo da trajetória, mas conhecendo a equação que caracteriza essa trajetória, poder-se definir justamente o trabalho total desde o ponto inicial, desde a sua posição RI inicial até a sua posição final, como sendo a integração desse produto escalar entre a força, que não é uma constante, que depende da posição, a sua intensidade, vezes o produto escalar com o elemento diferencial de trajetória, de caminho, ao longo dessa trajetória, desde o ponto inicial até o ponto final. Essa definição bem mais rigorosa e bem mais abrangente dos cálculos que tínhamos visto anteriormente na disciplina. Mas vamos pôr em prática uma força que não é uma constante, por exemplo, a força elástica, a força criada por uma mola, onde essa mola elástica satisfaz a lei de Hooke, que se diz que a mola cria uma força que é proporcional à sua deformação, mas com sentido contrário a essa deformação, lembrando-lhes que se a mola é esticada, a mola cria uma força para restituir o seu tamanho original. Se a mola é comprimida, cria uma força no sentido contrário dessa compressão, ou seja, uma deformação negativa, fazendo que recupere o seu comprimento natural, o seu comprimento original, se descomprimindo a própria mola. E o trabalho realizado pela mola entre duas posições diferentes, uma posição inicial até uma posição final, seria basicamente o cálculo, a contribuição dessa força, que não é uma constante, que depende da posição, ao longo de um diferencial de caminho, de uma linha reta, nessa situação, um fenômeno descrito unidimensionalmente, por mais que seja nas três dimensões, podemos resumi-lo a ser uma dimensão, entre a posição inicial e a sua posição final, obtendo, após de calcular a antiderivada ou a primitiva da função x em relação a x, será x ao quadrado dividido por 2, e peço desculpas pois não saiu o quadrado, x ao quadrado meios, e avaliando segundo o teorema fundamental do cálculo, a primitiva ou a antiderivada no limite superior menos ou inferior, obtém-se justamente que o trabalho realizado pela força elástica está associado com uma manifestação da energia presente a uma determinada posição ou uma determinada deformação da mola em relação a uma posição original. Nessa situação, o x
zero faz alusão a x inicial. Mas esses elementos que estão aqui presentes, tínhamos visto que são a energia potencial elástica na posição ou no alongamento final em relação ao alongamento inicial. Portanto, poder-se concluir que o trabalho realizado pela força elástica está associado com o negativo da variação da sua energia potencial elástica. E o negativo em física não está à toa, basicamente porque satisfaz a equação, não. Tem uma explicação fundamental para aquilo. O sinal negativo significa que o trabalho realizado faz uma diminuição justamente, o trabalho aumenta à medida que a variação de energia potencial elástica diminui. Ou seja, uma mola que estava muito esticada, desestica-se, diminui a sua energia potencial elástica, mas realiza-se um trabalho. E esse trabalho poder-se manifestar mediante energia cinética, se está tentando tracionar ou empurrar ou movimentar um objeto de uma determinada massa. E por último, o termo que associa a energia potencial elástica, que expressa-se como meio da constante elástica da mola, vezes a sua deformação ao quadrado. Se me faço entender, façamos outro exemplo. Então, sobre uma ação da atração gravitacional. Vamos supor que existe um objeto de massa m localizado nesse plano x e y, mas esse objeto que experimenta a atração gravitacional. Que tínhamos visto essa força chama-se peso, uma força que é proporcional à massa do objeto vezes a gravidade, a aceleração com a qual os objetos mudam a sua velocidade na queda livre, sentida principalmente ou manifestada principalmente pela atração de massas do planeta Terra com todos os objetos presentes próximos à sua superfície. E se esse objeto, na verdade, realiza essa trajetória? Uma trajetória que poderá ser caracterizada ou representada ou algebricamente plasmada mediante essa função da trajetória, mostrando que a sua altura depende da posição horizontal x. Como poder determinar justamente a dinâmica, a cinemática, como determinar a posição, quanto tempo gastará, como poder calcular a aceleração e principalmente as forças que agem sobre esse objeto, sabendo que é uma força, mas deverá ser percorrida ao longo dessa trajetória, e essa força é a criadora desse movimento, mas ainda assim interage nessa trajetória e poderia experimentar forças normais, forças centrípetas e por enquanto, somente essas duas a mais. Mas como poder caracterizar esse fenômeno? E quando eu digo caracterizá-lo, é a dinâmica e a cinemática, as grandezas físicas de posição, velocidade e aceleração ao longo da trajetória. Para aquilo, comencemos com algo bem mais complicado. Vamos dificultar-nos a nossa vida, já é difícil, mas ainda assim vamos flagelar-nos, bater chicotaços sobre nossas costas para desenvolver um resultado plausível para essa trajetória. Nesse caso, vamos supor que existe uma posição e esse objeto, por algum motivo, já percorreu um caminho e resulta aqui, nessa posição. Nessa posição, experimentará a mesma atração gravitacional, a sua massa vezes a gravidade, ou seja, o seu peso, a força, deverá ter uma componente na direção paralela à trajetória ou tangente à trajetória e uma componente perpendicular à trajetória ou uma componente normal à trajetória. Essa contribuição ou essa decomposição do peso na direção paralela e perpendicular faria que uma estaria a favor de deslocá-lo ao longo da trajetória, essa componente principalmente, e a outra perpendicular estaria carregada de esmagá-lo contra a trajetória, o objeto de massa m. Como poder determinar essa direção ou poder decompor justamente esse vetor peso para esse caso particular, uma função f de x qualquer? Como poder decompô-la? Para aquilo vamos usar, ou lhes relembrarei os conceitos fundamentais do cálculo 1. E basicamente uma derivada fornece essa informação, a inclinação da reta tangente em relação ao eixo x, ao eixo da variável. Então esse ângulo θ poder-se determinar mediante o conhecimento da derivada da taxa de variação instantânea dessa função que denota a trajetória.
E esse ângulo θ, esse mesmo ângulo θ que está presente nessa decomposição do vetor peso, expressa-se, ou permite expressar, que a força paralela à trajetória, mas paralela nesse ponto específico e nas vizinhanças desse ponto, será justamente uma componente do peso cujo módulo é equivalente à massa vezes a gravidade vezes seno de θ, seno do ângulo θ. Ainda assim, o ângulo θ poder se determinar facilmente derivando. Ou seja, a derivada de uma função fornece a tangente da inclinação da reta, perdão pela redundância, a da reta tangente. Então, a inclinação dessa reta que passa por um ponto e só corta esse ponto na vizinhança, poderá cortar em outro ponto, mas não tem problemas, na vizinhança é tangente à trajetória. A sua inclinação se caracteriza mediante esse ângulo θ e a tangente desse ângulo será equivalente à sua própria derivada da função. E conhecendo essas informações, podemos determinar quanto vale justamente o módulo da força paralela à trajetória. Mas, de fato, observamos que não é uma constante. A inclinação varia ao longo da trajetória, o ângulo varia e, portanto, o seno desse ângulo que variará e, como consequência disso, obtém-se uma força paralela que não é uma constante, que varia em relação à posição. Como determinar o trabalho realizado pelo peso? Mas nesse caso, por uma componente do peso, como poder determiná-lo? Seja uma componente, ou seja o peso inteiro, como determinar o trabalho para fazer deslocar esse objeto dessa posição inicial até essa posição final. E para aquilo podemos relembrar justamente que um elemento infinitesimal de comprimento, nesse caso um dl, um elemento infinitesimal de trajetória, vezes na direção do deslocamento, a força paralela, será equivalente à contribuição infinitesimal de trabalho realizada pela força peso ou pela componente do peso paralela ao deslocamento. Nesse caso, um elemento infinitesimal de trajetória, de comprimento dessa trajetória. Como determinar esse elemento infinitesimal de trajetória? Para aquilo, teremos que lembrar as noções do cálculo diferencial. Vamos supor que, em um ponto específico, a inclinação da reta tangente está associada justamente com uma variação minúscula no eixo x e uma variação minúscula infinitesimal no eixo vertical, visualmente, onde esse comprimento da hipotenusa desse triângulo retângulo estaria dizendo um elemento infinitesimal de trajetória. Mas sendo infinitesimal, dizemos, ou disse-se, que justamente essa reta, na escala minúscula, é uma linha ou que pertence a essa trajetória. Sempre quando o diferencial tenderá a zero e o diferencial gy tenderá a ser zero. Dessa forma, mediante o teorema de Pitágoras, define-se o elemento diferencial mediante a norma euclidiana da contribuição dos elementos diferenciais entre os eixos cartesianos, no eixo x e no eixo y. Ainda assim, não tem muito senso fazer isso, pois ainda não se pode responder quanto vale o elemento diferencial. Mas continuando mediante esse passo, facilita-se o cálculo se deixa-se em evidência justamente o diferencial de x, ao dizer que o elemento diferencial de comprimento dependerá do elemento diferencial de x. Então, vamos ver se me faço entender. Deixar em evidência seria sacar, ou subtrair, ou deixar de fora da raiz esse elemento diferencial de x, ao dizer que esse elemento sai, mas para satisfazer a mesma expressão anterior, haverá que dividi-lo ao quadrado. E quando se faz a divisão à segunda potência, esse termo que está entre parênteses faz alusão principalmente à derivada da própria função, à segunda potência. Ou seja, que um elemento diferencial de comprimento de uma trajetória dependerá do deslocamento da sua variável, quanto percorreu ao longo desse eixo, mas também associado com a sua derivada. E essa informação é o que necessita-se, nesse caso particular, para calcular o trabalho realizado, ou o trabalho infinitesimal realizado por uma força paralela. Com essa informação, prossiga-se com o cálculo do trabalho, sendo a força paralela não em módulo, mas sim considerando o seu sentido negativo. Você está descendo essa trajetória e a sua altura também diminui, e ao longo desse caminho infinitesimal,
tendo presente a tangente equivalente à derivada dessa função, a ideia será determinar a relação trigonométrica seno de θ, não tangente de θ, mas como expressar a força paralela. Se diz que tangente é a razão entre seno por cosseno, e podemos dizer que seno é justamente a derivada da função. Para aquilo, imaginemos um triângulo retângulo cujo ângulo interno, ou em um dos seus vértices, chama-se, denota-se mediante a letra grega θ minúscula, e dessa forma, tangente de θ deverá ser a razão de seno por cosseno, de a derivada da função por 1, ou seja, satisfaz a relação. Mas como se faz essa expressão dessa forma, ou em consequência tem-se que a hipotenusa será justamente o elemento um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Dessa forma tem-se justamente a sua hipotenusa expressa mediante o conhecimento da derivada da função, a segunda potência, implicando que o seno de θ seja a razão entre o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Dessa forma, pode-se expressar justamente o diferencial de trabalho da força gravitacional, nesse caso o peso, como sendo a força vezes o peso, vezes seno de θ, a razão da derivada dividida pela hipotenusa desse triângulo retângulo, vezes o elemento diferencial de caminho ao longo da trajetória em relação a esse deslocamento infinitesimal no eixo x. E observando facilmente que, por mais que seja a vida difícil, se pode simplificar, simplificando esses elementos, onde nos permitiria dizer rigorosamente que será independente da trajetória em si, será independente da inclinação da reta tangente. Nesse momento, poderíamos afirmar justamente algo muito rigoroso, que o elemento diferencial de trabalho resulta ser independente da trajetória, mas ainda assim haverá que mostrá-lo. E para aquilo continuemos com o processo. Ou seja, que o trabalho total deverá ser ao longo da trajetória entre a posição inicial até a posição final. Justamente esses elementos desapareceram. Será a contribuição do peso vezes a derivada da função em relação ao eixo x, ou a variável x, vezes o elemento diferencial de posição x. Eliminando esses elementos infinitesimais, teria-se justamente que reorganizar ou reescrever os limites da integração, pois não se poderia integrar justamente um diferencial de uma função em relação a essas variáveis. Haverá que expressá-los em relação à função avaliada no limite inferior e à função avaliada no limite superior. E com base no teorema fundamental do cálculo, a integração de um diferencial será justamente a avaliação da variável, nesse caso f de x como sendo uma variável completa, no limite superior menos o inferior. Dessa forma, tem-se, deixando o negativo em evidência, que o trabalho realizado pela força peso será equivalente a uma informação associada com a posição final em relação à posição inicial, sendo o peso vezes a altura final, na qual terminou esse objeto, em relação à sua altura inicial, onde partiu esse objeto a se deslocar. Mas essa diminuição implica que o trabalho gravitacional, ou o trabalho realizado pela força gravitacional, aumenta à medida que a sua altura diminui. E como consequência de uma diminuição da altura, interpreta-se esse resultado a dizer que a sua energia potencial gravitacional diminui e, portanto, há um trabalho realizado que poderá ser expresso ou transformado ou manifestado em movimento, ou seja, em energia cinética. E essas forças, justamente, forças que permitem fazer a caracterização do trabalho em relação à mudança de posição independente da trajetória, como é o caso da força elástica, como é o caso da força gravitacional, força-peso, é o que se conhece fisicamente como forças conservativas, forças que permitem expressar a mudança das suas informações físicas, especificamente da energia associada a dois pontos diferentes, independentes da trajetória, ao seu trabalho em relação a esses dois pontos. E essa grandeza, trabalho, associa-se mediante movimento ou poder-se transformar em outra classe de energia, como por exemplo a energia potencial elástica. Então essas forças
principalmente onde o trabalho se expressa mediante a avaliação da força em dois pontos diferentes, conhecem-se em física como forças conservativas e forças que satisfazem a lei da conservação da energia, e nesse caso específico, o princípio da conservação da energia mecânica. Poder-se transformar a energia mecânica cinética, a energia elástica, potencial elástica, a energia potencial gravitacional. Vamos supor que a trajetória é uma função parabólica e inicialmente é um objeto localizado a uma altura máxima dentro dessa parábola, na posição x igual a menos 2, com a altura 4 metros, e solto. Muito difícil de calcular, a dinâmica é bem complicada, mas com base ao conhecimento da diferença de altura entre a posição máxima até a posição mínima, poder-se determinar um módulo da velocidade com a qual esse objeto passaria pelo ponto mais baixo. Fazendo esse processo para outros pontos, não somente para o ponto mais baixo, mostra-se que justamente esse objeto muda de velocidade, muda de direção, mas também obtém-se algo muito curioso. Por ser uma força conservativa, implica que haja uma oscilação, atingindo sempre o ponto de altura máxima de 4 metros de altura à esquerda ou à direita. Independente da posição, sempre atingirá a mesma altura máxima. E se fazemos outro exemplo, um pêndulo simples, tínhamos caracterizado o pêndulo simples como sendo um fio de comprimento L e de massa desprezível, no qual na sua ponta, na sua extremidade, há um objeto de massa M, pendurado ao longo dessa corda e preso do teto, e poderá oscilar em relação ao ângulo inicial θ0, e partindo do repouso, esse objeto de massa M oscila, como consequência de uma contribuição da força-peso paralela à trajetória e uma contribuição da força-peso perpendicular à trajetória, criando uma força de tensão, pois o fio tensiona-se, traciona-se. Mas nesse caso, criadora do movimento é justamente a força paralela a essa trajetória que fará ou que será perpendicular à direção do próprio fio. Nesse caso, associada com o peso vezes seno de θ. E, mais uma vez, a força não é uma constante. Como poder caracterizar na cinemática e na dinâmica as grandezas físicas quando essa força não é uma constante, depende dessa inclinação ou dessa orientação do pêndulo que está movimentando-se, sempre varia. Então, para aquilo, supondo que o referencial de altura 0, seja o ponto mais baixo, e partir de uma altura inicial associada mediante esse ângulo inicial θ0, embora esteja escrito com a letra θ, o ângulo inicial θ0 denotaria a altura inicial como sendo a diferença de todo o comprimento do fio, menos esse pedaço que está justamente associado com esse triângulo retângulo. A posição poder se expressar em relação a esse parâmetro, a essa informação θ. Então, mediante esse ângulo θ, que dependerá do tempo, poder-se expressar a posição no eixo x à direita positivo, L vezes seno de θ, e a sua altura em relação ao ponto mais baixo como sendo L vezes 1 menos cosseno de θ, menos essa contribuição desse triângulo retângulo, e simplesmente resultando nessa diferença dessa linha tracejada na sua altura que tem em relação a essa linha de nível de altura da posição mais baixa. As forças, tem-se que a força paralela ao movimento, uma força que cria o movimento de intensidade e de direção negativa para baixo, pois é o peso, será equivalente a massa vezes seno de θ. Se analisássemos a cinemática, tínhamos visto a cinemática bem mais rigorosa para trajetórias que não são linhas retas, e nessa situação um pêndulo justamente cria na sua oscilação uma trajetória que pertence ou que se pode caracterizar como sendo um arco de circunferência, onde a circunferência de raio R que caracteriza o comprimento desse arco de circunferência. Mas nesse caso, um caminho percorrido por esse arco de circunferência associa-se mediante o raio vezes o ângulo θ expresso em radianos.
pois o comprimento da circunferência expressa-se em metros e o raio justamente está expresso em metros. Ou seja, que é uma relação entre a mudança de posição angular em relação à sua posição S ao longo dessa trajetória, dessa seção desse comprimento de arco. Mas sabemos que o pêndulo oscila e, portanto, a sua posição ao longo desse comprimento de arco varia. A taxa instantânea em relação ao tempo de variação desse comprimento de arco e a taxa instantânea para manter a equivalência deriva-se à esquerda e à direita, a mudança do ângulo θ, implica que a esquerda seja a velocidade tangencial, a velocidade que é tangente à trajetória, ou a velocidade instantânea, mas que é tangente a essa trajetória circular. E mais uma vez, derivando a velocidade e derivando à direita para manter viva a equivalência, a equação será a segunda derivada da posição angular em relação ao tempo, obtém-se justamente que a variação instantânea da velocidade tangencial conhece-se na cinemática como sendo a aceleração tangencial. E com base nessa informação da cinemática, poderia-se expressar muito melhor a parte da dinâmica, ao dizer que há uma força tangente que cria um movimento de oscilação equivalente à massa do objeto vezes a aceleração angular, a aceleração tangencial, que se expressa em função do comprimento do fio vezes a velocidade, a aceleração do ângulo, ou seja, a sua segunda derivada em relação ao tempo ou a aceleração angular. Agora sim. Mas mantendo a equivalência entre ambas forças, pois tinha-se escrito, ou tinha-se plasmado que a força paralela e a força tangente, paralela à trajetória e tangente à trajetória, são sinônimas, são equivalentes. E essa equivalência nos permite fazer a equiparação entre a força tangente e a força paralela. Simplificando as massas, se diz fisicamente que o movimento será independente da massa do próprio pêndulo. Poderia ser uma formiga, poderia ser um elefante completo, que essas massas não envolvem, não têm consequências diretas sobre a dinâmica da oscilação. E não tem consequências diretas sobre a cinemática da oscilação. Em consequência, obtém-se uma equação diferencial que não é linear, justamente porque o ângulo θ varia no tempo, mas a sua segunda derivada denota uma equação diferencial de segundo grau em relação ao tempo, equivalente ao seno dessa mesma função do ângulo θ que varia no tempo. E em consequência de ser seno desse ângulo, seno dessa função que expressa a variação temporal do ângulo, não ser linear, pois o seno não é equivalente a seno de A mais B, é equivalente a seno de A mais o seno de B, não é igual. Portanto, não é uma equação diferencial linear, como poder resolver justamente e obter esse ângulo θ em relação ao tempo. Qual será essa função que sua segunda derivada em relação ao tempo seja equivalente a uma constante com um sinal negativo vezes seno da própria função? É muito difícil obter essa resposta, mas se poderia resolver muito mais fácil a velocidade se fosse mediante o princípio e da lei da conservação da energia para diferentes alturas, como tínhamos feito anteriormente. Ainda assim, resolvendo essa equação numericamente, o que obtém-se é a posição em relação do tempo, a posição x em relação do tempo, a altura em relação ao tempo oscila se desde o ponto inicial partiu com velocidade nula e simplesmente com um ângulo muito próximo a 90 graus, esse comportamento oscilatório observa-se, poderia-se mensurar quanto tempo gasta em completar um ciclo, mas o importante é ver que o comportamento da posição parece que estagna-se quando chega aos seus limites. Quando chega aos seus limites, não é uma função seno nem cosseno. Nenhuma dessas é uma função seno e uma cosseno, mas parece-se muito similar a uma função trigonométrica. Os gráficos da posição x em relação ao tempo, da altura em relação ao tempo e da velocidade, o módulo da velocidade, a velocidade, pois sendo negativo quando está no sentido contrário, da velocidade em relação ao tempo. Mas podemos simplificar muito bem a nossa vida, sendo
para ângulos pequenos, sendo que um pêndulo oscila com um ângulo inicial muito pequeno. E mediante o princípio da conservação da energia, o ângulo inicial será atingido também quando chegue à extremidade ou à sua posição contrária. Se o ângulo inicial é pequeno, ainda assim abrange o mesmo ângulo à esquerda e começa o movimento oscilatório. Se esse ângulo expresso em radianos é muito pequeno, poder-se dizer que o seno desse ângulo é equivalente aproximadamente em radianos ao próprio ângulo, implicando que essa equação diferencial poderia ser simplificada. E quando simplificasse essa expressão, o que se tem visualmente é que o seno do ângulo expresso em graus, mas na verdade tem que ser em radianos, simplesmente para ficar uma escala mais notória, e poder-se aproximar o seno do ângulo x entre menos 90 e 90 a ser uma linha reta, só que para ser ângulos muito pequenos. Mais ou menos 15 graus seria o palpável para dizer que o seno desse ângulo é equivalente ao valor do próprio ângulo. De 1 radiano equivalente a seno de 1 radiano, ou seno de 15 graus equivalente ao valor em radianos equivalente a 15 graus. Se me faço entender com essas noções, embora não esteja na escala de radianos, mas 100 graus, podemos dizer que a equação diferencial resultou ser simplificada. E é uma equação linear. Qual seria, e quem vocês já fez o curso de cálculo e especificamente de equações diferenciais, e se fazem a pergunta dessa forma, façam-se-a e perguntem-se, será que aprendi bastante nesse curso? Tentem resolver essa equação diferencial. E a pergunta é basicamente, qual será a função θ cuja segunda derivada em relação a essa variável temporal resulta ser a mesma função vezes uma constante negativa, pois a gravidade é uma constante, o comprimento do fio é uma constante, e essa constante podemos dizer que chama-se ômega ao quadrado. Ou seja, a derivada segunda da função é equivalente à própria função vezes uma constante e com o sinal negativo. Geralmente há duas opções de soluções, mas se pode expressar qualquer solução mediante uma mistura linear entre essas duas soluções. Nessa situação, θ, em função do tempo, poder-se expressar mediante a notação exponencial com seu argumento negativo, ao dizer que será ômega-t, essa constante, não ao quadrado, mas a constante em si, vezes a raiz imaginária, pois a sua segunda derivada implicaria que surja esse sinal negativo, ou uma contribuição com o sinal negativo, onde a sua segunda derivada também implica que essa raiz imaginária torne-se negativa, e ômega ao quadrado surgiria automaticamente. Mas há uma calma por fazer, ou há uma pausa para analisar esse resultado, pois essa função é complexa. O elemento na fórmula de Euler, quando expande-se, é um número complexo, e o ângulo não é um número complexo, o ângulo é um número real, um número que se poderia medir com um transferidor. E, portanto, essa mesma solução poder-se expressar mediante relações trigonométricas que obtêm-se quando expandem-se os elementos complexos e calculam-se simplesmente os elementos que pertencem ou que estão associados à parte real. Nessa situação, mantendo outras constantes A e B, mas por mais que sejam as mesmas letras, a constante A vezes cosseno de ômega t mais a outra solução completamente linearmente independente está associada com B, uma dada amplitude, vezes seno de ômega t, onde seno e cosseno são funções trigonométricas ao mesmo tempo ortogonais e ao mesmo tempo ortonormais. São soluções independentes uma da outra. E esse elemento ômega está associado a dizer que é a frequência angular do giro, pois quando expressa-se nessa notação real, observa-se que o tempo deverá ser transformado em radianos, pois o cosseno ou a função seno, os seus argumentos são radianos e não o tempo. Haverá que existir um fator de conversão que transforme o tempo em radianos, e justamente a frequência angular, que diria-se como a velocidade angular, quando analisou-se esse conceito na cinemática. E o pêndulo? Se, por exemplo, inicialmente o pêndulo estava em repouso com o ângulo
θ0, mas um ângulo pequeno, θ0, não muito grande, tal que o seno de θ0 é aproximadamente θ0. E com base a essa informação inicial, simplifica-se uma solução de uma equação diferencial de segundo grau tem solução exata se se conhece duas condições, sejam iniciais ou sejam de contorno. E nesse caso, há duas condições expressas no valor inicial e no valor da sua derivada, pois se diz justamente que partiu do repouso, ou seja, a velocidade será nula e a velocidade angular também será nula. Nesse caso, tem solução, ao dizer que o θ em função do tempo para esse pêndulo que oscila bem pouco entre o ângulo θ0 inicial expressa-se mediante cosseno de ômega-t. E com base a esse conhecimento, poder-se expressar justamente a posição em função do tempo em x e em y, onde θ se expressa em função do tempo e θ varia em relação ao tempo mediante essa frequência angular, que é uma constante que depende da gravidade, depende do comprimento, é inversamente proporcional ao comprimento do fio. Se representa essa oscilação visualmente de maneira animada, tem-se um comportamento quase senoidal ou um cossenoidal, uma relação trigonométrica oscila quase harmonicamente com uma única frequência e justamente com a frequência angular. E essa oscilação da altura, por mais que sejam ângulos pequenos, a altura varia bem pouco, mas seria, se fosse 1 metro de altura, aqui seria 4 milímetros a 1,6 centímetros, e a velocidade varia harmonicamente entre valores positivos e valores negativos, com uma única frequência de oscilação. E esse é o princípio que existe por trás dos pêndulos dos relógios, pois tem uma única frequência de movimentação, de oscilação. Em suma, esse tópico tão importante, tão interessante, tão abrangente, cognitivo e de vários conceitos é o princípio e a lei da conservação da energia, pois facilita o cálculo das grandezas físicas cinemáticas quando a dinâmica do sistema envolve forças não constantes. E quando não tem forças constantes, a nossa vida e os processos algébricos a ser realizados serão muito complicados. E a nossa vida já é complicada demais, portanto, mediante esse fundamento de forças que sejam conservativas e de forças que satisfaçam, que possam ser transformadas a energia, plasmadas ou reinterpretadas de maneira diferentes, está expresso explicitamente a lei da conservação da energia, simplificando problemas bem mais complicados, aonde obtém-se facilmente as grandezas físicas cinemáticas, posição, velocidade e aceleração. E com base nessa explicação, terminamos a aula de hoje e nos veremos numa